E já que a gente está falando de cirurgia, não é sinônimo de endometriose a necessidade da cirurgia. A cirurgia, ela pode ter algumas indicações a depender de cada caso. O exame que a gente faz de rastreio, de acompanhamento, é para detecção da lesão, tamanho, localização, mas nem sempre detectar endometriose no exame de imagem vai ser sinônimo de cirurgia. Conta pra gente quais são as indicações de cirurgia. Olá, eu sou Lívia Cisneiros, eu sou médica, ginecologista, atuo com a medicina funcional integrativa e essa é Gabriele Tigre, minha amiga, ginecologista também, especialista em cirurgia minimamente invasiva e esse é o Reconecta. Sejam bem-vindas ao Reconecta, esse espaço criado para transformar conhecimento em autocuidado e te ajudar a ter um bem-estar revigorado. Hoje vamos falar de um tema muito complexo que é a endometriose, essa doença que necessita de um olhar multidisciplinar. E falar sobre o momento de operar a endometriose é algo que é extremamente importante para que vocês entendam o caminho que a paciente de endometriose precisa levar para seu cuidado integral. E para isso, nosso convidado é um convidado mais que especial, Dr. Marcos Travessa, que foi meu professor na residência, a pessoa que me inspirou nessa caminhada, rumo à cirurgia minimamente invasiva, rumo à endometriose. E ninguém melhor para falar desse tema, ele que é um grande cirurgião, faz cirurgia robótica e vem aqui hoje para falar para a gente um pouquinho sobre essa doença. Começando de uma forma já mais emocional mesmo, eu queria que você contasse para a gente, Travessa, como foi a sua caminhada para chegar até a endometriose, o que te levou até essa doença que sempre foi um desafio. Muitos correm na endometriose e você entrou com tudo nela e desempenha um trabalho incrível ajudando muitas mulheres. Maravilha. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, poder estar aqui com vocês, duas pessoas muito queridas, amigas, né? E hoje a gente milita junto no dia a dia, combatendo a endometriose juntos. Então, realmente parabenizar o trabalho de vocês. Eu acredito que levar informação nunca é demais e sempre conscientizar é bacana para que essas mulheres possam ter acesso à informação de qualidade e saber que caminho trilhar ao longo da sua jornada. O que me levou à endometriose? Vamos lá, é uma história um pouquinho longa, mas a gente está aqui para isso. Eu comecei sempre ao longo da minha jornada acadêmica, quando eu fazia medicina, eu acompanhava as cirurgias de meu pai. Então, eu sempre acompanhei ele nos procedimentos cirúrgicos e meu pai é ginecologista e envolvido com cirurgia oncoginecológica, parte de câncer ginecológico. Um querido, então, né, por sinal. Então, lá desde o segundo ano, eu já fazia o acompanhamento dessas cirurgias, já acompanhava ele. E, obviamente, por se tratar de cirurgias de alta complexidade, as cirurgias de câncer, eram cirurgias mais complexas. E aquilo começou a me atrair, né? Eu sempre queria trilhar essa jornada, trilhar esse caminho. E aí me formei com 6 anos de medicina, fui fazer ginecologia, tá? E aí, ao longo da residência de ginecologia, quando eu acabei, eu não me sentia apto para realizar aquelas cirurgias de alta complexidade, principalmente no que se referia às complicações cirúrgicas. Então, eu ficava meio que de mãos atadas e tal. E existia essa residência em cirurgia oncológica, mas era fora de Salvador. E eu tinha um apego grande à minha família, como tenho até hoje, e não queria sair de Salvador para fazer residência fora. Então, como uma solução, eu encontrei de fazer uma nova residência, que foi em cirurgia geral, né? E aí eu fiz prova de novo e fui fazer cirurgia geral. Durante a cirurgia geral, eu conheci mais profundamente a cirurgia laparoscópica, tá? Que é a cirurgia por vídeo, a cirurgia que as pessoas de forma leiga chamam cirurgia laser e tal. Então, nesse período, eu me encantei muito pela videolaparoscopia, tá? E desse encantamento, tinha uma coisa na cirurgia oncológica que me incomodava um pouco, que era lidar com a morte, lidar com o paciente mais sofrido, etc. Isso, apesar de eu gostar da complexidade cirúrgica, isso não me encantava tanto. Então, o que é que eu fiz? Eu durante a residência de cirurgia,
eu queria atrelar cirurgia de alta complexidade, mas queria sair do câncer. E eu vi a endometriose como uma forma de trilhar esses dois caminhos, que era o que eu gostava de fazer, uma cirurgia mais complexa, unia a videolaparoscopia e também fugia um pouco da questão do câncer, aquilo ali que me doía um pouco. E aí, durante a própria residência de cirurgia geral, surgiu a oportunidade de eu fazer uma especialização lá no Sírio-Libanês, a primeira turma de ginecologia minimamente invasiva. Foi quando eu fui para lá e tive o contato maior com a endometriose. E aí só foi uma coisa puxando a outra, e aí eu terminei seguindo por esse caminho aí, que hoje é o que me faz brilhar os olhos. Ainda bem que você seguiu seu chamado, hein? Porque muita gente tem se beneficiado muito desse seu caminho. Doutor Marcos, estou muito feliz de tê-lo aqui. Para mim é doutor Marcos, porque foi meu preceptor também, lá no Irmã Dulce. Tenho muito respeito. E assim, a gente está falando de uma doença que tem uma prevalência alta, né, na sociedade, ainda subnotificada, mas assim, em torno de 10 a 11% das mulheres assintomáticas podem ter endometriose, 50% das mulheres inférteis podem ter endometriose, e adolescentes, né, que têm dor crônica, até 50% podem ter endometriose, e aquelas que não respondem ao tratamento clínico anti-inflamatório, mais de 70% vão ter endometriose. E apesar de tão frequente, prevalente, a gente tem uma dificuldade de diagnóstico. Essas meninas e mulheres percorrem aí de 6 a 7 médicos até terem, de fato, um diagnóstico. E essa caminhada pode durar até 10 anos, né? Até que a mulher consiga ter um diagnóstico e o adequado tratamento. Eu acredito que muito por conta disso, as pacientes acabam se tornando cirúrgicas. Mas, assim, a gente precisa entender o que é endometriose. Eu queria que você definisse para o nosso público, para a nossa audiência, o que de fato é endometriose. Pronto, vamos lá. Você falando das estatísticas, realmente são estatísticas alarmantes, né? Então, e a gente acredita ainda que mesmo essas estatísticas elas ainda estão subestimadas, para você ver quão sério a gente está falando dessa doença. Então, a endometriose nada mais é do que o endométrio. O útero ele é dividido em 3 camadas, e dentro do útero existe uma camada de células que é o endométrio. Esse endométrio, mensalmente, ele cresce, ou seja, fica espessado, esperando a chegada de um bebê, esperando a gravidez. E na maior parte das vezes esse bebê não acontece, obviamente, e esse endométrio ele descama e sai em forma de menstruação. Existem várias hipóteses para a doença, a gente não consegue saber ainda ao certo qual é a causa da doença. Fato que esse endométrio, que era para estar ali dentro do útero e sair em forma de menstruação, ele se implanta em outros locais, ovário, trompa, atrás do útero, intestino, bexiga, diafragma. E do mesmo jeito que aquele endométrio que está no local habitual, ele responde aos hormônios e sai em forma de menstruação, que tem por onde sair, esse endométrio que está no local não adequado, ele responde também aos hormônios, só que ele não tem por onde sair. O organismo interpreta que aquilo ali está errado e leva células inflamatórias, faz um processo inflamatório local e daí vem todas as consequências da doença, né? Aderências, infertilidade, dificuldade de engravidar, muita dor e, a depender do local, sintomas específicos. Então, a endometriose, do ponto de vista de doença mesmo, é isso que acontece. A gente sabe que as mulheres que têm endometriose são muito estigmatizadas. Então, além de ser uma doença que é frequente, essas mulheres que normalmente, né, geralmente elas têm dores atreladas à doença, que é dor pélvica, dor na relação, dor no momento da menstruação, dor acíclica, dificuldade às vezes de ir ao banheiro, dor para evacuar, dor para urinar. Então, todas essas dores realmente deixam essa mulher fragilizada. Então, a mulher que, às vezes, precisa faltar ao trabalho, ela não consegue entregar o mesmo desempenho no momento que ela está com dor, tanto para sua família quanto no seu trabalho, e são taxadas como mulheres que reclamam muito, que são cansativas e que é aquela mulher que é dita como poliqueixosa. E isso é muito ruim, porque acaba interferindo até na saúde psicológica dessa mulher. E eu acredito que tudo isso está muito envolvido com atraso no diagnóstico. Eu acho que você também deve ter essa percepção. Como você acha que a gente pode mudar esse cenário, facilitar o caminho para essas mulheres? Pronto, vamos lá. Você me fez lembrar agora uma frase que um amigo meu lá de Fortaleza, Sidney Pisse,
ele fala, a endometriose é uma doença que rouba sonho, né? Então, ela rouba o sonho da maternidade, ela rouba o sonho de ser ter um casal perfeito, ela rouba o sonho da mulher ter uma vida produtiva, trabalhar de forma produtiva e de qualidade, ela rouba vários sonhos. Então, isso me fez lembrar. Mas eu acho que o principal ponto, e isso que eu acho que talvez seja a principal mensagem que a gente possa deixar aqui nesse podcast, ou então em algum local que a gente vai levar informação, é que a gente não pode normalizar a dor, né? Não cabe a mulher que tem dor no período menstrual, ela procurar o ginecologista e o ginecologista dizer que aquilo é normal, que é coisa da cabeça dela, né? Isso não cabe. Com isso, eu não quero dizer que todas essas mulheres têm endometriose, mas todas essas mulheres elas precisam ser investigadas se elas têm endometriose ou não. E o que é que está levando à dor? Às vezes, até 30% dos casos, a gente não consegue descobrir qual é a causa da dor, mas a gente vai buscar algum tratamento adequado, da qualidade de vida, mas assim, o que de fato não pode acontecer é a normalização da dor. Ou seja, se a mulher que busca, aquela adolescentezinha que está lá, começa a menstruar, começa a faltar aula por conta da menstruação, ela não tem um mês com a mesma produtividade do que a colega dela, e isso ser encarado como normal. Ela busca o auxílio médico, ou é prescrito anticoncepcional, ou então é dito que é normal, e ela vai seguindo a vida, vai passando, mudando de médico. Tem casos assim de pacientes que vocês devem ter também, que a paciente chega e diz assim pra gente, doutor, eu vim aqui para você agora com a ressonância, mas a ressonância eu pedi. Eu pedi à minha médica que, por favor, que eu não estava mais aguentando, eu li na internet os sintomas, eu acho que eu tenho endometriose, então eu pedi para ela que pedisse minha ressonância. E ela dizia que não tinha nada e, de fato, eu venho endometriose. Então, isso são vários casos que acontecem, né? Então, eu volto a falar, não quer dizer que todo mundo que tem dor durante o período menstrual tem endometriose, mas toda mulher que tem dor durante o período menstrual, ela merece ser investigada. Não pode passar batido. Então, eu acho que esse é a principal mensagem que a gente deixa. Com certeza. É a história do pecar por excesso. Sim. Né? Eu sou da mesma política e, assim, a endometriose, ela é uma doença, eu considero uma doença sistêmica, né? Eu faço tratamento clínico das pacientes. Então, por definição, ela é uma doença inflamatória, né? É uma doença inflamatória com estrogênio dependente, né? Tem a relação hormonal, um intenso estresse oxidativo, né? E um fator imunológico muito presente, né? Uma desregulação do sistema imunológico. E aí, quando a gente entende isso, a gente também acaba entendendo que a cirurgia, mesmo quando ela é indicada, a gente não pode falar em cura, né? Eu gosto muito da palavra remissão, né? E eu queria entender se dentro do seu contexto, que é cirúrgico, né, como um grande cirurgião, se você também percebe a importância do tratamento clínico para esses pacientes. Lívia, sem dúvida nenhuma. A endometriose ela é entendida como uma doença sistêmica, tá? Não é uma doença local, é uma doença sistêmica e ela deve ser abordada como tal. Inclusive, você viu que Gabriele falou há pouco atrás, inclusive a repercussão mental da doença mental que está relacionada à endometriose, né? Então, a gente não pode entender que a doença seja só aquele foco na pelve e que tratando ali está tudo resolvido, né? Então, como eu falei em outra oportunidade, eu costumo dizer que a doença ela deve ser tratada por múltiplos pilares, múltiplos tratamentos, tá? Não é uma doença de ou isso ou aquilo. É uma doença que envolve isso e aquilo e aquilo. Tem muita gente que chega para mim e fala, doutor, eu não quero ver hormônio em minha frente. Eu quero operar para poder me ver livre do anticoncepcional. Não é essa a saída. Você pode operar por outras indicações, que sejam indicações cirúrgicas, mas, assim, o que eu vou lhe orientar é que, se possível, você mantenha um anticoncepcional também depois da cirurgia, que você mantenha suas medidas comportamentais, que você mantenha sua nutrição adequada, suas medidas anti-inflamatórias. Não é só a cirurgia que vai ser a salvação para a lavoura, né? Então, tudo isso precisa ser encarado de uma forma global e num contexto que envolve a doença. Então, realmente não tem cura, tá? Pelo menos no conhecimento atual da medicina, a gente evita falar de cura, é uma doença que ela pode ter remissão. O que a gente busca com o tratamento é entregar qualidade de vida para essa mulher, tá? E aumentar as chances de que ela realize o sonho da maternidade. Mas jamais a gente pode promover e dizer a ela que com certeza você está curada, né? Até porque
Mesmo ela operada, ela vai precisar fazer exames periódicos, ela vai ser sempre rastreada para sempre estar em busca se a doença recidivou, se a doença voltou, e é assim que deve ser encarada e acompanhada. Legal. Eu gosto de explicar para as minhas pacientes que a gente trata pilares, né? Porque muitas vezes ela vem para mim, uso do anticoncepcional ou qualquer outro método de bloqueio hormonal menstrual, e ela acha que está tratando. Mas ela não mudou o estilo de vida, ela continua dormindo mal, comendo mal, sedentária. E aí a importância dessa mulher entender justamente isso que você acabou de falar. É uma doença sistêmica. E se a gente não cuidar dos outros pilares, significa que são 4 pilares pelo menos, né? A questão hormonal, inflamatória, estresse oxidativo e imunológico. Então, se eu estou cuidando só de um pilar, que é o bloqueio hormonal, o bloqueio menstrual, eu estou tratando só de 25% da coisa. Os outros 3 estão descobertos, né? Exatamente. Eu acho que, pensando em tudo isso que foi dito, a gente tem que realmente exercer esse trabalho de conscientização. Sem dúvida. A gente tem o mês que vem, que é o março, vai ser o Março Amarelo, que foi um mês criado nesse intuito, justamente para que as mulheres e os colegas médicos se conscientizassem da importância de dar luz a essa doença e não tratar com normalidade. A gente já escutou várias vezes o absurdo de dizer que depois que casar melhora, depois que tem filho melhora. Não acreditem nisso. Isso aí é uma crendice que foi criada e que não faz o menor sentido. O que faz sentido realmente é a gente pensar nesses pilares de tratamento. E já que a gente está falando de cirurgia, não é sinônimo de endometriose a necessidade da cirurgia. A cirurgia, ela pode ter algumas indicações a depender de cada caso. O exame que a gente faz de rastreio, de acompanhamento, é para detecção da lesão, tamanho e localização, mas nem sempre detectar endometriose no exame de imagem vai ser sinônimo de cirurgia. Conta pra gente quais são as indicações de cirurgia. Perfeito, Gabi. Então, é muito frequente as perguntas, tanto em rede social quanto no consultório. Doutor, eu fiz um exame, deu endometriose profunda. Isso é igual à cirurgia? Não é igual à cirurgia. Então, assim, é bom que todo mundo entenda que isso que a gente estava conversando aqui com Lívia, todas as portadoras de endometriose, elas vão precisar do acompanhamento nutricional, elas vão precisar do exercício físico, elas vão precisar da higiene do sono, elas vão precisar de medidas anti-inflamatórias, todas, mas a minoria vai precisar de cirurgia, tá? Perfeito. E com a cirurgia ou sem a cirurgia, ela vai continuar precisando dessas outras medidas, tá? Exceto do anticoncepcional, por exemplo, quando ela estiver tentando engravidar, porque é contra fluxo do momento da vida dela, né? Então, as indicações de cirurgias eu costumo separar em 4 situações. A primeira delas é nos casos de dificuldade de engravidar, tá? Mas sempre ressaltando que nos casos de dificuldade de engravidar, se a mulher foi diagnosticada com endometriose, a gente não deve logo de cara atribuir que seja a endometriose o fator dificultador sem investigar outras causas. Então, um mínimo de investigação deve ser feito em relação ao parceiro, em relação ao estado das trompas dessa mulher, em relação à reserva ovariana. Então, se nada ali, porventura, possa ser um fator dificultador da gravidez, a gente atribui que seja endometriose e propõe o tratamento cirúrgico com o objetivo de aumentar as chances de gravidez daquela mulher, certo? Esse é um ponto. Segundo ponto é progressão da doença. Lembra ali que a gente conversou que é uma doença crônica e como qualquer doença crônica, ela deve estar sempre em acompanhamento médico. E esse acompanhamento médico periódico deve ser feito exames para poder rastrear a evolução da doença. Então, caso essa mulher a gente identifique que seja uma doença agressiva, uma doença que esteja progredindo ano a ano ou periodicamente, a gente compartilha com ela que trata-se de uma doença agressiva e talvez seja benéfico para ela a gente também ser agressivo com a doença, né? Então, essa é uma outra situação. A terceira situação, que é uma situação mais rara, mas acontece, que é quando a gente vê que tem algum risco que a endometriose está em um determinado local do corpo que envolva risco de perda de função daquele local onde a doença está. Exemplo, tem endometriose no ureter. O ureter é aquele canalzinho que leva o xixi que é produzido no rim até a bexiga. A endometriose no ureter, em algum momento, ela vai estrangular o ureter e a paciente vai perder a função renal. Então, a gente precisa se antever a esse processo através da cirurgia. A gente opera para evitar que isso aconteça.
Eu citei ureter, mas tem outros locais também que podem ser acometidos e podem dar disfunção. E a quarta indicação de cirurgia, que é a mais frequente, e aí eu costumo dizer que sempre é uma decisão compartilhada do médico e principalmente da paciente, é nos casos de dor, tá? O paciente está fazendo todas aquelas medidas que foram descritas aqui por Lívia, por Gabi, tudo está sendo feito e a dor continua, a qualidade de vida continua prejudicada, o trabalho continua prejudicado, o relacionamento conjugal continua prejudicado. Então, não existe uma outra arma que eu possa oferecer contra a doença para tentar melhorar a qualidade de vida dela. Então, só me resta a cirurgia para poder ser oferecido. Só que a dor é algo muito subjetivo. Então, eu costumo dizer às pacientes que não tem um exame que eu peça que vá quantificar a dor. Então, ela precisa me dizer que aquela dor está atrapalhando ela ao ponto dela pensar em um procedimento cirúrgico com todos os seus riscos, que eles precisam ser ditos, precisam ser conversados, com todas as suas chances de melhora da dor, tá? Que não é 100%, compartilhar dessa decisão com ela e ela ver que se realmente ela deseja passar pelo procedimento cirúrgico com o intuito de tentar melhorar a qualidade de vida dela. Então essa é a quarta indicação, e a quarta indicação que talvez seja a mais frequente aí no nosso meio. Eu brinco com as pacientes que na endometriose, tamanho não é documento. Sim. Né? Tem paciente que tem muito sintoma e talvez a lesão, o tamanho da lesão não justificasse tanto, mas são muitas coisas. Acometimento nervoso, né, dos nervos que passam ali. A paciente que tem endometriose tem uma resistência à ação da progesterona e isso altera o limiar de dor dela, né? Comumente também tem baixa de testosterona, o que também interfere na tolerância da dor. Mas eu queria que Gabi introduzisse a questão da cirurgia laparoscópica, né? Que eu acho que mudou a história da endometriose. E como de especialista para especialista, Gabi, o que é que você pergunta para o nosso Dr. Marcos? Eu só, antes de falar da laparoscopia, eu queria só voltar um pouquinho para a gente falar um pouquinho dos endometriomas de ovário, que é outro desafio que a gente tem na endometriose. Porque o endometrioma, ele está naquele órgão que realmente é muito delicado, que é o ovário, e onde a gente tem os folículos, né? A reserva da ovariana, ela é posta em xeque quando a gente tem um endometrioma ali fazendo uma compressão local, inflamação local. Ele é capaz de comprimir o tecido ovariano saudável e fazer necrose dele, diminuir a reserva ovariana só por existir. Sim. Né? E a gente vem com a cirurgia que vai tirar o endometrioma e pelo ato cirúrgico também, a gente acaba causando dano nesse ovário. E toda vez que eu tenho endometrioma no consultório, eu me vejo, assim, naquele... Cruz da espada. Entre a cruz e a espada. E é o momento que eu sempre chamo o fertileuta, acho que ele tem que andar de mãos dadas com a gente, quando a gente pensa em desejo de engravidar, endometriose. E quando tem endometrioma na jogada, eu acho que a casadinha com fertileuta não dá para abrir mão. E aí eu queria só que você falasse um pouquinho como é que você lida com endometrioma, porque eu percebo na minha prática clínica, nas minhas pacientes, que é um motivo de muita angústia. Antes da gente mudar de assunto, acho que eu não queria deixar o endometrioma sem ser falado. Sem ser falado, é verdade. O endometrioma é um grande desafio, é um desafio para todos nós, tá? E o endometrioma, em algumas situações, são as situações que a gente foge mais um pouco do que o livro diz, né? Então a gente tem que tentar individualizar muito, caso a caso, tentar entender qual é o real desejo daquela mulher ser mãe em algum momento, qual é a real condição que ela tem de acesso ao tratamento cirúrgico, qual é a real condição que ela tem de congelar os óvulos, né? De fazer a criopreservação. Então tudo isso tem que ser discutido, debatido e até tentar condutas, às vezes que estão um pouco fora do livro, para tentar reduzir um pouco esse endometrioma, se for um caso de cirurgia e o risco grande dela perder aquela reserva ovariana. Então, realmente é um desafio e é algo que é individualizado, né? É individualizado e principalmente compartilhado a decisão. E aí a decisão não é só do cirurgião, é o paciente, principalmente, como dona do processo, né? E o especialista na fertilidade também deve estar nesse processo decisório, para que a gente possa tomar a melhor conduta
caso a caso. Então, realmente, eu acho que nas pacientes que não querem mais engravidar, é super mais tranquilo e confortável. Mas nas jovens e que desejam engravidar e às vezes já tem algo prejudicado por isso, é bem desafiador e é difícil, muito difícil de lidar isso no dia a dia. Eu já quero colocar já partindo para a cirurgia. Quando a gente pensa em cirurgia para endometriose, a gente quer fazer uma cirurgia só o mais resolutiva possível. E o endometrioma às vezes nos desafia por isso, porque a gente quer tratar ele 100%, porque a gente sabe que se a gente não tratar, não tirar a cápsula, a chance de recidiva é maior. Sim. Mas a gente quer preservar esse ovário. Então, esse é o grande desafio, esse é o maior desafio. E a laparoscopia, como o Livinho já começou a falar, veio para transformar o resultado da cirurgia de endometriose. Porque a laparoscopia nos coloca no campo de visão da doença, nos permite enxergar com o aumento que a cirurgia aberta não nos permitia antes. E a técnica da laparoscopia, a cirurgia para endometriose foi caminhando a passos largos por conta disso. O cirurgião ele consegue chegar na lesão com precisão maior, com mais detalhamento de imagem, as dissecções são cada vez mais delicadas e mais bem executadas. E eu acredito realmente que a via, sempre que possível, é a via minimamente invasiva. E o robô chegou para fazer um melhoramento assim, de 300% dessa técnica. Amplificar a magnitude do que a laparoscopia já entregava, né? Exatamente. Você, como pioneiro na cirurgia robótica aqui pra gente na Bahia, conta pra gente o que o robô traz de benefício para essas mulheres. Por que acaba sendo mais indicado para as mulheres a cirurgia robótica? Vamos lá. Tem muita coisa que a gente vai conversar aqui sobre cirurgia robótica, sobre endometriose, que talvez tenha um viés aí da paixão, tá? Eu realmente sou aficionado pela cirurgia robótica. Eu acho que tem algumas situações que hoje em dia eu não abro mão mais do robô. E uma das coisas que... Aqui é uma conversa que eu tenho em consultório, tá? Vamos lá. A endometriose, o resultado da cirurgia de endometriose, ele está atrelado à quantidade de doença que eu consigo identificar, ou seja, a quantidade de endometriose que eu consigo identificar no ato operatório e a quantidade que eu consigo retirar, tá? Se eu tenho um dispositivo, que é o robô, que ele me dá uma visualização em 3 dimensões, ao contrário das 2 dimensões da laparoscopia tradicional, e com amplificação de imagem em torno de 10 a 15 vezes, então, teoricamente, eu consigo ver mais doença, eu consigo enxergar melhor e eu consigo retirar mais, tá? Volto a falar, isso aqui não é científico, ainda não tem nada na literatura científica comprovando essa superioridade, mas a gente vê no dia a dia, tá? Isso é algo bem importante, mas não acho isso o mais importante. O que eu acho mais importante relacionado à robótica e endometriose é que durante a cirurgia de endometriose nós somos obrigados a lidar com estruturas nobres e delicadas. Quais são elas? Os ureteres, os nervos pélvicos e os vasos sanguíneos, tá? Essa magnificação da imagem, ela me permite lidar com muito mais segurança e precisão sobre essas estruturas do que a cirurgia laparoscópica. Então, teoricamente, eu me sinto mais seguro, mais confortável e termino entregando mais segurança no procedimento cirúrgico relacionados à cirurgia de alta complexidade, falando da endometriose, tá? Isso é uma sensação nossa. A gente que já operou bastante casos robóticos, quando eu saio hoje da cirurgia robótica, eu acho que eu entreguei mais do que se saísse da cirurgia laparoscópica. Eu me sinto mais confortável, achando que eu entreguei o que há de melhor para aquela mulher, tá? Então, realmente, eu sou bem apaixonado pela robótica na endometriose e no mioma especificamente. Doutor, vou fazer uma esterectomia normal. Tem um mioma, vou fazer só a esterectomia, que é a retirada do útero. Não vejo tanta vantagem, tá? É vantajoso, mas vai ser mais vantagem para mim, como cirurgião, do que para a senhora como paciente. Mas na endometriose, realmente, eu encaro que seja um divisor de águas aí. Nas esterectomias eu vejo como vantagem para úteros volumosos. Sim, muito grande, exatamente. Porque aí dá menos trabalho, menos força física envolvida, etc. Diminui o risco de conversão também. Toda cirurgia por vídeo, ela pode
precisar de conversão pela dificuldade técnica. Então, quanto maior o útero, maior a dificuldade técnica, e a estabilidade do robô ajuda nessas questões. A laparoscopia e a cirurgia robótica, além de superioridade técnica, né, como o Dr. Marcos trouxe, ela também tem um quesito muito importante, que é a recuperação da paciente, né? Exato. E aí, eu queria que você trouxesse para a gente como essa paciente qual é a conversa que você tem com ela no planejamento cirúrgico, o que é que ela pode esperar ali do pré e pós-operatório da cirurgia para endometriose por laparoscopia. Tá, vamos lá. A cirurgia de endometriose, ela é uma variedade muito grande de procedimentos que podem ser realizados, né? Então, existe cirurgia de endometriose de média complexidade, existe de altíssima complexidade, então tudo isso vai variar. Mas a via de regra tá? Os pacientes operados por nosso time via laparoscópica ou robótica, eles são operados naquele dia, dormem no hospital, no dia seguinte elas são avaliadas, né? E são observados alguns critérios de acompanhamento pós-operatório. Se os critérios estiverem preenchidos, ela recebe alta naquele dia posterior, tá? Ela fica afastada do trabalho em torno de 7 a 10 dias, que é o período que ela volta na revisão, tanto comigo quanto com o proctologista ou urologista que faça parte da equipe, nos casos que são necessários, tá? E, via de regra, em torno de 15 dias, se ela não tiver um trabalho que envolva esforço físico acentuado, esforço físico maior, 15, 20 dias ela deve estar retornando às atividades dela de atividades laborais mesmo, para ela ter a vida normal, né? Tudo que eu estou falando aqui, obviamente, é via de regra. Sim, a gente fala, toda vez a gente tem cuidado de falar, quando a gente fala de ser humano, né? Um outro pode fugir do padrão, mas a regra é essa aí que a gente estabelece. Vou fazer uma pergunta para a Livinha agora. Amiga, tem algo que pode ser feito na programação mesmo nutricional, inflamatória dessa paciente, que ela seria interessante para ela usar quando ela está se preparando para uma cirurgia? Não, vou para a cirurgia, já vou ter que passar por esse processo, vou do jeito que eu tô. Ou tem algo que ela já pode fazer o beabá dela em casa para poder facilitar tanto em recuperação e quanto a manutenção do seu tratamento? Com certeza, Gabi. Como a gente entende a endometriose, né, como essa doença inflamatória, né, de distúrbio de estresse oxidativo, distúrbio da função do sistema imunológico, quanto melhor compensada aquela paciente estiver, melhor para o cirurgião, inclusive, né, porque o processo inflamatório pós-cirúrgico tende a ser menor, o grau de dor dessa paciente tende a ser menor. Então, o melhor dos mundos é a paciente vir antes, né, da cirurgia, para fazer um acompanhamento clínico, ser compensada e retornar depois, né? E quando a gente fala em acompanhamento clínico, envolve tudo. Envolve ajuste de sono, né, a prática de atividade física. A gente tem algumas suplementações que são interessantes dentro desse contexto de modulação do sistema imunológico e estresse oxidativo, e a gente já tem muitos estudos interessantes, né? Então não é especulativo, é realmente estudado e com algumas evidências interessantes. E existem algumas estratégias nutricionais também que vão ajudar essa paciente na recuperação. A gente sabe que a paciente que tem endometriose, ela tem que assinar um contrato de estilo de vida anti-inflamatório para o resto da vida. E a dieta que é mais estudada nesse público é a dieta de perfil mediterrâneo, né? E para controle de dor, a paciente que está, né, no auge da dor, a gente entende, os estudos mostram, que a dieta de baixo FODMAP, ou seja, de baixa quantidade de carboidratos que são facilmente fermentáveis, ela vai ter uma resposta melhor inflamatória e de dor. Exemplifique para a gente essas dietas para ficar mais fácil para elas. Uma dieta do Mediterrâneo é uma dieta riquíssima em gorduras boas, né? Então, azeite de oliva extra virgem, nozes, oleaginosas, peixes mais gordos, né, rica em ômega 3, riquíssima em vegetais, né, então legumes e verduras, principalmente aquele que é verde escuro, em carnes, em proteínas de qualidade e pobre em alimentos industrializados, principalmente os ultraprocessados, os refinados, açúcar. Para algumas pacientes é interessante a restrição do glúten, porque a gente já tem alguns estudos associando
A sensibilidade não celíaca ao glúten, a prevalência de endometriose e a piora da dor. A caseína do leite pode ser necessária, a exclusão, pelo menos enquanto a gente melhora essa microbiota intestinal dessa paciente. Então, tudo que tiver algum potencial inflamatório não deveria fazer parte da rotina dessa paciente. Rotina é aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. E aí as exceções elas vão caber de acordo com a compensação da paciente. E a dieta de baixo FODMAP, que são alguns alimentos, embora saudáveis, eles têm um potencial fermentativo maior. E aí, como aquela paciente já tem dor pélvica crônica, tudo que levar a uma sobredistensão dessas alças pode modificar a inervação e causar dor. Então, alguns alimentos saudáveis, como, por exemplo, brócolis, cebola, alho, abacate, feijões. Então, é algo que deve ser acompanhado. Isso não é um estilo de vida, isso é uma estratégia nutricional feita por um tempo para compensar a paciente que depois ela volte a ter um hábito alimentar mais equilibrado, porque não é uma dieta para a vida, é uma estratégia nutricional terapêutica para endometriose. Eu trouxe esse assunto aqui porque eu percebo muito que a principal queixa dos pacientes é esse estufamento, essa distensão, que a gente vai para a cirurgia, a gente ajusta medicamentos, a gente dá as orientações, mas se a gente não atrela um bom acompanhamento nutricional, dificilmente a gente consegue ter esse ganho todo do que a gente poderia ter. A gente tem um nome, né, para isso, que é a endobelly, né? A paciente que tem aquele... Barriga, endobelly. Barriga, né? Então, a paciente ela fica grávida, né? Digamos assim, ela tem um aumento de circunferência abdominal importante. Isso está relacionado a, entre outras coisas, né, a capacidade, essa questão da dieta, mas, entre outras coisas, a disbiose intestinal, né? A gente observa que essas pacientes têm uma prevalência maior de bactérias gram-negativas no seu intestino e, consequentemente, uma circulação maior de endotoxinas e aí todo um processo inflamatório e fermentativo que causa essa sensação de estufamento, que é muito frequente. Uma outra queixa muito frequente que a gente, às vezes, não considera é a fadiga. Essas pacientes têm muita queixa de fadiga crônica, que às vezes a gente não dá tanto valor, porque é uma doença inflamatória. A gente não vai cansar de falar isso aqui hoje, né? E aí a gente consome nutrientes, a gente consome antioxidantes, e essa paciente realmente precisa ser olhada como um todo. Eu sempre falo, é mais difícil no começo, está sendo mais difícil para você escutar da minha boca falar isso do que vai ser se você executar. Porque executando, você consegue ter os benefícios. E algo que é autoalimentável. Se você se alimenta de um determinado nutriente, um determinado alimento que te causa mal, naturalmente você passa a evitá-lo. E naturalmente você começa a ter os benefícios dessa evitação, né? Dessa restrição. E aí você começa a seguir de uma forma mais tranquila. Então, eu acho que é tudo entender o que está acontecendo. Formar uma equipe multidisciplinar no tratamento da endometriose é algo que a gente está falando aqui, pequenos pontos, mas que depois que a gente começa a ligar esses pontos, a gente vê. Essa paciente precisa de uma equipe, né? Essa paciente precisa de profissionais que entendam e que faça com que ela entenda da doença e se modifique para melhorar essas questões. Na sua equipe multidisciplinar, quem é que não pode faltar? Que pergunta difícil, né? Todos têm que estar presentes, né? O nutricionista, o ginecologista clínico, a equipe de cirurgiões. Não é só aquele cirurgião que saiba operar, mas ele tem que estar afeito à endometriose, entender o que é endometriose, entender o dia a dia da portadora de endometriose, tá? Então, a gente vê que tem bastante gente militando nessa área, mas nem sempre tem uma atenção voltada, exclusiva ali para aquilo, né? Então, o fisioterapeuta pélvico é de extrema importância, o nutricionista, Educador físico. O educador físico. Então, é uma série de profissionais que realmente... O psicólogo, né? Então, é uma série de profissionais que devem ter ali ao nosso lado para que nosso trabalho... Primeiro, o sucesso da melhora do paciente e, segundo, o nosso trabalho venha a ter sucesso também, né? Operar só e amanhã depois não ser acompanhado não faz sentido. Perde um pouco do sentido, a doença termina retornando, os sintomas terminam retornando em algum momento da vida, se assim for. Então tem que ser todo um contexto e todo um suporte dessa equipe. E no centro cirúrgico? Você como grande cirurgião, como
ginecologista, cirurgião geral, você dispensa as outras especialidades em campo? Não. Eu não dispenso, apesar da gente, como você falou, a gente tem um conhecimento técnico de como fazer aquilo, mas quem faz aquilo todo dia não sou eu, né? Se tem uma ressecção intestinal, a gente já fizemos na residência, já fizemos em algumas vezes em casos de extrema urgência, mas quem faz aquilo diariamente e o fazer diariamente leva à excelência, e é a excelência que eu quero entregar, então eu disponibilizo aquele profissional ao meu lado para que ele realize aquela etapa da cirurgia. Assim como nos casos urológicos. Tem uma lesão de bexiga. Vamos lá, tirar, dar ponto. Isso aí a gente sabe fazer, você sabe fazer, todo mundo sabe fazer, que opera. Mas quem faz isso diariamente e quem faz isso com excelência é quem faz diariamente. É esse profissional que eu quero do meu lado para entregar excelência, e aquilo vai ter impacto no resultado do paciente, vai ter impacto no resultado do nosso trabalho. Então, sem dúvida nenhuma, isso é indispensável. Excelente. Estamos caminhando para o final da nossa... É só uma coisa. A endometriose é uma doença microscópica, não é, doutor Marcos? Sim. Então, é por isso que a gente fala tanto, insiste tanto. A paciente tem que entender que, embora ela esteja indo para uma cirurgia, aquela cirurgia a gente não considera curativa justamente por isso, porque a endometriose, por definição, é a presença de células endometriais, estroma, glândulas, e às vezes isso não é visível, né, por melhor que seja a técnica. E tanto é que muitas vezes a paciente vem com a queixa, a gente investiga o exame e dá negativo. Sim. Né? Mas uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção há uma influência genética importante nessa doença. Então, filhas de mulheres que têm endometriose têm 60% de chance a mais, né? Tem 60% de chance de terem endometriose também. Então, se a menina adolescente chega com queixa de dor crônica, que não cede com analgésico, com anti-inflamatório, a mãe dela teve adenomiose, a avó dela teve câncer de mama, ou seja, um histórico familiar importante de doença ginecológica, essa menina tem endometriose até que se prova o contrário. Claro. Né? Então, acho que a gente olhando com esse excesso de cuidado, a gente consegue, talvez, evitar que se torne um caso, né, cirúrgico. Né? Não, é isso que a gente pensa. Então, a minha mensagem, assim, com relação a esse episódio, a endometriose é um público que eu tenho com muito carinho, assim, porque, da mesma forma, na residência, ela aquele ambulatório que a gente não quer ir. Porque a gente tinha, assim, são pacientes realmente sofridas, né? Elas têm muitas queixas e a gente, com o conhecimento que eu tinha à época, eu achava que eu podia ajudá-la pouco, né? Não sou cirurgiã, não pensava em fazer cirurgia de endometriose, né? E hoje eu sei que eu posso ajudar muito. Muito. Né? Porque eu entendi que se trata de uma doença sistêmica, eu passei a olhar essa mulher como um todo, eu sei que ela tem uma chance maior de ter depressão e ansiedade, eu sei que ela tem uma chance maior de ter doenças autoimunes, então eu investigo, ela tem uma chance maior de ter doença cardiovascular pelo processo inflamatório no endotélio, e ela tem uma chance maior de ter alguns cânceres, como câncer de ovário, câncer da tireoide. Então, é uma doença sistêmica, precisa ser tratada como tal, é uma doença de cuidado multidisciplinar, né? E a gente só tem a medicina, a ginecologia e principalmente as mulheres só tem a ganhar quando a gente entende o nosso limite, né? E chama o colega para ajudar no tratamento daquela paciente. Queria lhe agradecer, doutor Marcos, a sua influência na minha formação foi muito grande. Eu aprendi com você que a gente não deve buscar atalhos quando a gente quer cuidar de fato de alguém, quando a gente se propõe a cuidar daquilo. Então, o seu caminho dentro da medicina foi muito longo e talvez nem precisasse, você já tinha uma história, era filho de um grande cirurgião. Né? Então, eu aprendi com você isso, não posso buscar atalhos, eu tenho que procurar ser a melhor naquela área que eu me dedico a tratar. Então, muito obrigada por tanta influência em tantos colegas, né? Você tem uma rede de profissionais que você tem tornado experts, né, em tratar mulheres. Muito obrigada. A gratidão é minha, realmente é inspirador ouvir, inspirar alguém, inspirar vocês, né, que hoje são excelentes profissionais, Gabi, que trabalha mais diretamente comigo, e você, que a gente vê seu trabalho aí, sua militância no dia a dia, e vocês terem pego essa sementinha aí de alguma forma e terem feito brotar isso pra gente, realmente é um dos
dos significados da vida, né? A vida é passageira, em algum momento a gente vai para outro plano, mas o que vai ficar realmente são esses pequenas influências e contribuições. A gratidão é recíproca, tenho certeza. Então, Marcos, eu também tenho só elogios para rasgar aqui, só gratidão mesmo por tudo. Eu, como Lívia, a gente era colega de residência, então a gente viveu o mesmo momento. Eu vi você surgindo lá no serviço, lá no Rimanduce, e transformando aquele serviço numa referência realmente no tratamento de endometriose. Antes a gente era ensinado que endometriose era uma doença que a gente precisava ter atenção, mas que tinha pouco a ser feito. A gente não conseguia esgotar ali aquele tratamento, a gente mudava pouco a vida das pacientes, por limitação mesmo, assim, local e de recursos. E quando chegou alguém com essa energia de mudar e de fazer e de acontecer, mostrou que a laparoscopia para mim é possível, porque antes a gente entrava na cirurgia, não vai dar certo, vai ter que abrir, isso aqui não vai ter condição, não vai sair do lugar. E não, a gente viu que é possível, sim, existe, tem técnica, é um caminho que a gente precisa perseverar. E acendeu a luz ali para mim, assim, meus olhos brilharam, foi aí que eu percorri o caminho. Sua trajetória na medicina é brilhante, é tudo que a gente discutia quando era residente. Falou, a gente precisa de mais, não dá para ser só ginecologista. Falta cirurgia geral aqui nessa residência para a gente tinha que fazer um período de cirurgia geral para aprender a lidar um pouco mais com a barriga mesmo, porque não é só útero, trompo e ovário que a gente tem na barriga da mulher, tem outros órgãos. E sempre foi a nossa... que a gente sempre almejou, e você percorreu com um brilhantismo e nos levou, né? Pegou pela mão e levou nesse caminho que eu só tenho a agradecer. Abriu sempre as portas, por onde eu passei, eu sempre tive as portas abertas, que você abriu para todos nós. Tem uma grande influência, já brilha sozinho, mas traz um monte de estrelinha atrás para brilhar também, e isso é realmente algo que a gente precisa levar para a comunidade, para o mundo. Ninguém faz nada sozinho e tem espaço para todos brilharem. E obrigada por fazer isso por todos nós. Gratidão é recíproca, sem palavras. O paciente só tem a ganhar. Toda vez que eu recebo uma paciente sua no consultório, é o momento de falar, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Ele fez um excelente trabalho, você está muito bem tratado. A gente pega ali o exame, a gente acompanha. E quando tem uma paciente que vem de cirurgia com você, a gente sabe que foi a do melhor, realmente, porque é isso que a gente espera. A gente queria só uma mensagem final, né, para a gente encerrar esse episódio. O que você gostaria de deixar como marca? Eu acho que você já trouxe muitas coisas, mas só para a gente arrematar. Então, é um episódio de endometriose, né? É um episódio que eu sinto muito feliz em vocês terem abraçado isso para a trajetória de vocês, de lidar com mulheres com endometriose. Essas mulheres precisam de ajuda, tá? Mas é a mesma mensagem que eu deixo sempre, é não normalizar a dor, tá? A dor no período menstrual, ela não pode ser normalizada. Com isso, não quero dizer que todas têm endometriose, mas todas merecem e precisam ser investigadas. Essa é a mensagem final e a mensagem que eu sempre tento deixar para que mais e mais mulheres possam ter acesso a essa descoberta, que às vezes é uma descoberta difícil, mas que depois da descoberta existem caminhos para mudar de vida. Exatamente. Dor não é normal. Procure sempre um especialista. Espero que tenham aproveitado. Até o próximo episódio.